A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E como mensagem inicial temos o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Os itens 1 e 2 da primeira revelação, Moisés. Item 1. Disse Jesus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E o item 2. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte do Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. É de todos os tempos e de todos os países esta lei, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinar. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade humana precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes em que ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causeis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, porém, propriamente ditas, revestiam, pois, de um caráter essencialmente transitório. Eu sou o professor e mestre em religião Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, como o 37º encontro, teremos como tema o fim dos tempos e nós? Uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da ressurreição da carne. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação geral do Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a minha vinda. Isso disse Jesus no Evangelho de Mateus,
capítulo 24, versículos 38 e 39. Agora vamos ao nosso texto base. Interessante o paralelismo que Jesus faz entre a condição sociocultural dos povos do tempo de Noé e o que está por acontecer conosco nesta data de transição planetária. Conta-nos Emmanuel que em um dos mundos ligados à estrela Capela, há muitos milênios, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Ocorriam ali as lutas finais de um longo aperfeiçoamento e que o mesmo processo evolutivo está para acontecer e está acontecendo exatamente agora conosco. Isso podemos confirmar no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, capítulo 3, psicografado pelo médium Chico Xavier. E perguntamos, e quem sabe se o dilúvio não tenha iniciado lá um complexo psicológico em um arquétipo do inconsciente coletivo a ser registrado na mitologia de muitos povos humanos terrenos. É evidente que o paralelismo feito por Jesus alegórico ao ilustrar o quadro do fim dos tempos, como a maioria das metáforas que Jesus compunha. Explica Kardec que pelo vigor das imagens que Jesus as pinta são de natureza a impressionar inteligências ainda impermeáveis, para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis. Eram necessárias pinturas vigorosas, de cores bem acentuadas. Ele se dirigia principalmente à parcela do povo menos esclarecida, incapaz de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas. O Mestre Jesus tinha a finalidade de atingir o coração. Fazia-se-lhe necessário falar aos olhos, com o auxílio de sinais materiais, e aos ouvidos, por meio da força da linguagem. Como consequência natural daquela disposição de espírito, a suprema potestade, segundo a crença de então, não era possível manifestar-se a não ser por meio de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem esses fatos, tanto mais facilmente aceita era a probabilidade deles. Isso defende Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 17 e item 54. E nos perguntamos, o que nos toca nossos corações para que façamos o bem, preparando aos nossos companheiros de jornada para a transição planetária que estamos passando. A Covid-19, as guerras, os retirantes refugiados de várias partes do mundo, os desencarnes coletivos e a imensa massa de pessoas flageladas de fome e de necessidades a pedir socorro. Na letra da música Diáspora, interpretada pelo grupo Tribalistas, conta a respeito das tragédias continuadas de várias arcas de Noé, repletos de esperança de fazer sobreviver uma família da corrupção do gênero humano em seus países vitimados pela violência e pela fome. Acalmou a tormenta. Pereceram o que a esses mares ontem se arriscaram. E vivem os que, por um amor, tremeram. E dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu, o barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos sem coliseu. Atravessamos para o outro lado, no rio vermelho do mar sagrado, os shopping centers lotados de retirantes refugiados. You are you. Você. Onde está você? Onde está meu irmão sem irmã? O meu filho sem pai, a minha mãe sem avó, dando a mão para ninguém, sem lugar para ficar. Os meninos sem paz,
Onde estás, meu Senhor? Onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Há 2000 anos te mandei meu grito, que em vão, debalde, desde então corre infinito. Mas a resposta somente nós temos como dar. Deus espera de mim e de ti. Jesus faz-nos este apelo para que socorramos esses pequeninos que têm fome e oferecemos então algo de comer. Pequeninos que têm sede e ofertemos-lhes algo de beber. E sendo eles refugiados estrangeiros, ofertemos acolhimento. O que de vestir-lhes e assistência de saúde física e espiritual, como se fosse o próprio Jesus a nos pedir. Isso podemos ler no Evangelho, conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 25 e versículo 42 e 43. Diz Kardec que sob as alegorias do dilúvio, grandes verdades se ocultam. Calamidades sempre existiram, e existirão de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Isso podemos ler na Gênese de Kardec, capítulo 17 e item 56. Não esperemos pela noite dos tempos, como fizeram as virgens nércias na parábola que Jesus nos contou no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Não esperemos pelos tremores da terra e o obscurecimento do sol ou outros presságios sinistros, como a queda de estrelas do céu, porque agora se sabe que as estrelas não podem cair. Era só para mostrar às gerações futuras mais esclarecidas que não há nisso senão uma ficção. É de notar-se que entre os antigos, os eram acessórios forçados de todos os acontecimentos cotidianamente assistidos por nós, como conta Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 17 e item 55. Não esperemos para nos movimentar em nossa mudança de atitude, comportamento, só quando virmos esses indícios no sol, nas estrelas, porque eles se mostram diariamente muitíssimo mais no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que nos fenômenos físicos e atmosféricos, como diz Kardec no item 57. Não esperemos pela segunda vinda de Jesus, ou o fim do tempo, o fim do mundo, o que Jesus anunciava, pois não é racional se supunha que Deus destrua o mundo precisamente quando estamos entrando num caminho do progresso moral. Pela prática dos ensinos evangélicos, nada mais, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal que, em tais condições, não se justificaria. Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral humano em geral. Ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Isto defende Kardec, livro A Gênese, capítulo 17 e item 58. Lembremos da promessa de Jesus aos bem-aventurados mansos que herdarão a terra. Isso podemos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5 e item 5. Jesus certamente não estava mentindo ou nos enganando, pois o fim do mundo é apenas uma alegoria
da agonia do velho mundo corrompido e governado pelos nossos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade e pela cupidez e por todas as paixões desenfreadas. A garantia do Cristo está na sua promessa de que, enquanto o Evangelho for pregado a toda criatura, o fim do mundo ainda não virá. E, para que esse fim chegue, diz Allan Kardec, faz-se necessário o nosso engajamento na luta cotidiana contra os males por ele previsto. Vamos encontrar isso no livro A Gênese de Kardec, capítulo 17, item 58. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro vamos tratar um pouco mais sobre Noé, a sua autoridade e o alcoolismo. Continuaremos em nova oportunidade, paz e luz a todos e todas.